Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Amém. Eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus já está neste lugar e Deus ele já está falando com você nessa noite. E se você der liberdade ao Espírito Santo nessa noite, ele vai falar ao seu coração de maneira muito poderosa, amém, irmãos? Porque tudo que a gente precisa é que Deus fale conosco de maneira poderosa dentro do nosso coração. Nós entramos nesse ambiente e nós tivemos a oportunidade de adorar o Senhor na canção, de adorar o Senhor com a nossa oferta, de adorar o Senhor com as nossas ações, levantando as nossas mãos. Nós tivemos a oportunidade de buscar ao Senhor em adoração. E Deus nessa noite Ele tem uma palavra para você. Fala para o seu irmão, hoje é a penúltima palavra desse ano. Fala para ele, preste bastante atenção. Sim ou não, irmãos? Então hoje essa é a penúltima, porque domingo que vem não teremos culto porque é Natal. E no próximo domingo fala assim, é a última palavra desse ano. Então entenda, essa palavra eu acho que ela é muito importante, porque passamos o ano inteiro liberando chaves aqui para que você possa aplicar, para que você possa, na verdade, aplicar na sua vida, na sua casa, na sua família. E hoje, nessa noite, não é diferente. Nessa noite eu quero falar, na verdade, ao seu coração com uma palavra poderosa. Nós liberamos palavra aqui de acesso. E eu quero falar sobre Deus acessar a sua fé. Porque nós fomos ensinados a minha fé acessar a Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quando já foi ensinado que você tem que agir na fé neste lugar para receber. Não é assim que a gente foi ensinado? Mas existe um momento que Deus fala assim, acessa a nossa fé. E o tema da mensagem é o Isaac dói. Fala o seu irmão, Isaac dói. Fala assim, dói muito. Por que, irmãos, o Isaac dói? Eu acho interessante é que essa mensagem de Abraão e Isaac é um dos textos muito, na verdade, ensinado, pregado. Mas hoje eu quero te levar num nível de entendimento para que você receba nessa noite, para que você acesse a palavra nessa noite e saia daqui entendendo aquilo que foi ministrado, entendendo aquilo que foi liberado de Deus sobre a sua vida. Porque domingo passado nós pregamos uma mensagem cabulosa, sim ou não, irmãos? Sobre que, na verdade, a intenção pode até ser boa, mas tem que estar dentro da vontade de quem? De Deus. E hoje eu vou te ensinar a diferença da sua fé acessar a Deus e de Deus acessar a sua fé. Fala assim, Deus acessa a minha fé. Deus acessa a minha fé. E toda vez que Deus acessa a minha fé, fala assim, é para provar a minha fé. É para provar a minha fé. Quando teve a sua fé provada nesse ano? Irmãos, de Deus está acontecendo tanta coisa, sim ou não? Então entenda, quando Deus acessa a nossa fé, fala assim, é para provar a nossa fé. Irmãos, entenda isso, independente de ser religioso, de ser crente, ser o que você quiser, a sua fé é provada em algum momento na sua vida. A sua fé é provada no sentido de você levantar a cabeça e tentar de novo, não se, na verdade, se esmurecer, avançar, romper, não, na verdade, entregar os pontos, mas de falar assim, ó, Deus está comigo e eu não vou desistir. Quem pode falar, irmãos? Deus está comigo e eu não vou desistir. Irmão, fala isso bem forte, fala assim, Deus está comigo e eu não vou desistir. Irmãos, eu creio que nessa noite Deus levantou uma voz profética para você nessa noite. A Bíblia nos fala lá no livro de Êxodo 14:13, abre aí, projeta aí Êxodo 14:13. Deus levanta uma voz profética no meio daquele povo em uma situação muito difícil, fala assim, muito difícil. Olha o que Moisés vai dizer. Moisés, porém, disse a quem? Então entendo, fala assim, Moisés era a voz profética daquele dia no meio do povo. Então eu estou liberando aqui uma voz profética no meio de vocês na internet, o pessoal que está aí, Deus abençoe. Mas olha o que diz o texto. Moisés, porém, disse ao povo, não, isso é muito forte, fala, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, fala assim, nunca mais. O quê? Os tornareis a ver. Entenda isso. Para falar essa palavra, entenda tudo que ele falou, até o nunca foi muito poderoso. Mas essa palavra nunca, ela não pertence ao nosso mundo.
Fala ao seu irmão, nunca não pertence ao nosso mundo. Ah, pastor, eu nunca vou passar por isso. Eu estou na fila invisível para passar. Quando você fala nunca, você entra dentro da fila do tratamento de Deus para viver. Nossa, se eu tiver um filho, meu filho vai dizer assim, ele nunca vai fazer um negócio disso. Não existe nada para fazer a gente pagar a língua igual criança pequena. Esse menino der uma birra, nossa, se fosse meu filho, eu dava uma surra, o menino nasce. Não posso nem falar o que eu estou pensando. Posso? Hã? Fala assim, o nunca não existe. O que nessa terra dura para sempre? Hã? Quem lembra do Quixote? Não, por favor, não sou tão velho. Me ajuda alguém aí na plateia, meu Deus. Quem lembra do Quixote? A gente calçava e falava, isso aqui nunca vai acabar, não era assim? Ia pro campo de terra e chutava mais que tudo, era rapidinho, tava furado, não era assim, irmãos? Porque parece que o Quixote era invencível, sim ou não? Não era? Era uma borracha. Os mais novos estão olhando para mim assim. Não, dá um Google, por favor, irmão. Vocês é novo demais, vai. Misericórdia. Dá um Google aí agora, internet, vê o sapatinho aí, irmão. Me ajuda. Passou por essa questão, me olhando assim, sabe o que ele está falando, Quixote? Né? Então entenda, nessa terra, o profeta libera uma palavra, e esse nunca mais os tornareis a ver, inteira tem que sair da boca, e tem que sair, na verdade, do trono para a terra, para o povo. O que você quer dizer com isso, pastor? Existe um momento no culto que Deus fala com você individualmente, do trono, para o púlpito, para a terra. Aleluia! Sabe que o nosso maior erro? A gente não acredita que Deus está falando comigo num ambiente como esse. A gente não consegue acreditar. Entendeu isso? O tema da mensagem é o Isaac Dói. Vou chegar lá. Versículo 15, já abre para você ver que coisa forte. Ele liberou a palavra. Aí Deus vai agora fala assim, Deus está falando. Deus está falando. Primeiro era para Moisés o quê? Fala assim, profetizando. Sim ou não? Porque é bem claro, ele diz aqui, ó, não tem erro. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estáis quietos, veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós fala assim pro seu irmão, fica caladinho quando Deus está agindo. Não fala para ele, fala assim, fica caladinho quando Deus está fazendo. Porque aqui no versículo para cima, o povo fala assim, estava murmurando. Fala assim, é normal. Entendem isso? Onde junta muita gente, mesmo que essa comida é boa, tem gente falando mal. Não é assim, irmão? A festa é cabulosa, gastar não sei quantos mil, conversar um de lá, o salgado estava frio. Só isso, você viu, irmão, lá nessa festa? Mais nada. A gente na verdade, a gente é especialista, fala assim, em murmurar. Em reclamar e não ver nada que Deus está fazendo. A gente é especialista num ambiente como esse. Uns entram e falam, estou no calor, outros entram. Por que não diria que esse ar no frio? Não é assim, irmão? Onde João fala assim, onde tem muita gente. Tem muita reclamação. Sim ou não? Mas a frase é qual a chave? Aonde estão as reclamações, estão também o quê? As oportunidades. Enquanto reclama do seu lado, você pega a visão naquilo que é a necessidade da massa e gera, na verdade, aquilo que o povo está reclamando, você gera solução. Está entendendo isso aí, irmãos? Entendeu? Se você for, na verdade, solucionador. Tique o técnico travou, parou de bater certinho. Solucionador de problemas, você vai arrebentar nesse dia. Não tem nada que está dando, irmão, mais acesso do que fala a mente das pessoas. E essa palavra hoje vai mexer com a sua mente, porque Deus eu vou te explicar o que é a sua fé ser provada por Deus, e não tem como, todo mundo tem uma fé provada, sim ou não? Mas em Êxodo 14, 15, olha o que ele fala que a peleja Deus vai fazer. Aí ele fala, ó, Moisés, olha lá, então disse o Senhor a Moisés. Agora quem está falando? Então entenda, tem hora que aqui no culto, você tem que pegar essa visão, fala pro seu irmão, você pega essa visão. Tem hora que a palavra, ela vem do trono pro altar, do altar pro povo. Mas tem hora que Deus fala com você, no culto.
E não tem como você falar, esse pastor é pecador, esse pastor é ladrão, porque todo pastor é ladrão. Sim ou não? Fala, irmão, pode falar. Você fala lá fora, pode falar aqui, velho. Todo pastor é ladrão, não é? Hã? Quem nunca falou que pastor é ladrão? Fala, levanta a mão, confessa a obra. Eu já falei que pastor é ladrão, mesmo sendo pastor. Por quê? Porque é um chavão, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Entenda isso, mas nem todo pastor é ladrão. Quem está pegando a visão? Existem uns que roubam e outros que não roubam. Quem pegou? Porque em todo lugar, irmão, tem gente fazendo, fala, coisa errada. Independentemente da instituição, sim ou não, irmão? Sim. Lá dentro do Planalto tem gente boa, irmão, tem gente honesta, tem gente de verdade lá dentro. Mas tem uns que, misericórdia, irmão, você é louco, não dá nem para sentar na mesa com eles. Pegou aí? Mas vamos lá, olha o que o senhor está falando ali. Diz então o Senhor a quem? A você. Irmãos, fala assim, então, hora que Deus está falando. Olha lá, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel o quê? Pergunta ao seu irmão, machar de que jeito? Entenda isso, tem hora que Deus manda a gente fazer algumas coisas que parece que não tem sentido. Quem está entendendo o mistério? Mas entenda isso, ele não está perto. Eu até notei a frase aqui, ó. Temos que buscar o impossível sabendo que ele é possível pela fé. Vamos de novo? Temos que buscar o impossível sabendo que ele é possível pela fé. Então entenda, quando Deus falou para Moisés volta para aquele povo e diz para aquele povo o quê? Marchar, fala para você, para marchar. Irmãos, entenda isso, nós precisamos marchar. O que quer dizer isso, pastor? É que você precisa tomar uma atitude na sua vida, naquele que Deus está falando. Marche, avance. Pastor, mas marchar sem nenhuma possibilidade? Sim. Em cada passo que você dá, fala assim, cada passo que eu dou, Deus gera uma possibilidade. Fala assim, cada passo que eu dou, Deus abre uma porta. Não sei se você está pegando, eu vou falar de novo. Em cada passo que você dá, Deus abre portas para você, igreja. Aleluia! Você não tem a dimensão. Não sei se você vai ter que aplaudir de novo, porque agora é forte. O Senhor falou para quem? Para falar para quem? Então fala assim, o Senhor falava a Moisés. Para falar com quem? Para falar com o povo. Olha a coisa forte agora. Esse povo sai de um cativeiro de 430 anos, atravessa o deserto, chega num lugar de entroncamento, onde não dá para ir para frente nem para frente, para frente nem para trás. Fala assim, tem muita gente que está com a vida assim. Quem já ficou com a vida assim, nem para frente nem para trás? Só pastor? Então, tem momento que a sua vida chega nesse ambiente, nem para frente, nem para trás. E entenda, se querer voltar, quem tem, fala Faraó. Entenda, tem gente aqui que se voltar, cai na mão do capeta na hora. Porque a chance sua já foi dada, não tem mais chance. Pegou a visão? Eu sou esse, sei muito bem. Que lá atrás só tem o meu passado e ele é tenebroso. Então o povo olhou para trás e eles viu quem? Falou, para lá nós não volta mais, nós veio de lá. Pegou a visão? Sim. Essa tem que ser a sua visão. Para lá nós não vamos. O Faraó está lá atrás. Moisés olhou para frente e o que? Fala mar. Entenda isso, quando Deus libera a palavra, fala assim, liberou a palavra. Ele mandou um vento soprar, fala soprar. O vento veio da onde? Fala do Oriente. 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar no mar por um forte vento oriental. Toda aquela o quê? Noite. E o mar se tornou de que jeito? E as águas foram o quê? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, de que jeito? Em seco, faz questão de falar. E as águas foram o quê? Como? Muro, a esquerda e a sua? Entenda isso. Essa noite que soprou, abriu-se um caminho no mar de 19 quilômetros. Quantos quilômetros? 19. As paredes na entrada tinha 22 metros de altura, no meio 30. Pegou a visão? Pegou aí, irmão? Sim ou não? Quando eles entraram, eu quero que você entenda isso aqui. O vento soprou daqui para aí. Soprou de lá para cá. Você pegou não? Vamos de novo? Soprou daqui para aí?
O vento soprou do Oriente lá para... Vamos de novo? O vento soprou da onde? Você não está pegando ainda. Eu vou falar de novo. O vento soprou da onde? É de lá para onde? Vamos de novo. É de lá para onde? A não ser que você está pegando. É de lá para onde? O que Deus libera é de lá para cá. É de lá para cá. É de lá para cá. É de lá para cá na sua vida. Receba nessa noite esse acesso de Deus. Deus já liberou a palavra. Diz aos filhos de Israel que... Marcha. Quando Moisés tocou e ele avançou, a Bíblia fala que Deus naquela noite, ele soprou um vento. Fala assim, toda noite. Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Milagre tem tempo, milagre tem dia, milagre tem hora, milagre tem, na verdade, investimento, tem suor, tem lágrima. Milagre tem esforço, entenda isso, irmãos. Milagre acontece, irmãos, para aqueles que falam assim, que crê e acredita. Moisés precisou crer. Quando ele acreditou, ele tocou nas águas, os ventos soprou toda aquela noite. Entenda isso. A Bíblia fala que a alegria, ela vem de que hora? Mas a noite inteira o que acontece? Mas pelo amanhecer a gente faz o quê? A gente fica alegre. Por quê? Porque aqueles que confiam em Deus, irmãos, no amanhecer tem convicção e certeza que Deus está agindo na sua casa, que Deus está agindo na sua vida, que Deus está agindo na sua família, em nome de Jesus. Quantos creem nessa noite? Eu entendo nessa noite que a minha fé, fala assim, a minha fé direciona o lugar que eu quero chegar. Vamos de novo, a minha fé o quê? Faz o quê? Direciona o lugar que o quê? Que eu quero chegar. Bom, nessa noite tem 3 etapas desse culto. Fala assim, eu preciso ouvir. Fala assim, eu preciso guardar. Fala assim, eu preciso praticar. Você sabe a diferença da fé e da emoção? A emoção é momentânea. Um culto que é de emoção, ele dura 30 minutos. Com 30 minutos depois que você foi embora daqui, você não lembra mais nada, e nada ficou no seu espírito, nada ficou gravado na sua alma, nada. Entenda isso, por isso que o culto aqui não pode ser emocional, ele tem que ser racional, o culto. O culto você tem que saber o que você está fazendo aqui, o porquê que você veio, o que te trouxe aqui, nesse ambiente, o que você está fazendo aqui. Você não veio porque é religioso, você não veio na verdade para cumprir um horário, você não veio na verdade porque você é crente, não, irmãos. Você veio aqui prestar um culto de entendimento, reconhecendo a presença dele, adorando a ele. Entenda isso, irmãos, entrando na presença dele, no Santo do Santo, entrando, irmãos, assim como diz Hebreus 4,16, achegai-vos, pois, em confiança ao trono da graça, para que podeis alcançar misericórdia em tempo oportuno. Fala assim, irmão, eu sei o que eu vim fazer aqui. Não fala de força, fala assim, ó Satanás! Eu sei o que eu vim fazer aqui. Uau! Eu preciso ouvir, guardar e praticar. Fala, praticar. Fala assim, ouvir, parte fácil. Porque eu ouço, não concordo, eu não falo fácil. Fala, guardar. Fica difícil. Porque aquilo que eu não gostei de ouvir, eu tenho costume de não querer, fala, guardar. Quando eu guardo, geralmente é rancor ou é mágoa. Pegou a visão? Quem pegou? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Pegou a visão? Sim ou não? Você só gosta de guardar lixo. Você só gosta de guardar coisas que feriram seu coração, te magoaram, te humilharam. Irmão, são pessoas que te destratam, você guarda na hora. É verdade. Mas se uma palavra profética vir para sua vida, você deixa entrar aqui, sair aqui e ir embora. Fala para o seu irmão, escuta muito ruim, fala para ele. Fala para ele. Pega a visão, fala para o seu irmão, pega a visão agora. Olha que coisa forte, vou te ensinar. Fala assim, o Isaac. Fala, dói. Meu Deus. Pode continuar mesmo? Vocês têm certeza? Então o que você veio fazer aqui? Fala, eu vim ouvir. Fala, tampei aqui, ouvi aqui, desceu aqui. Faz assim, todo mundo faz assim. Fala, tampei aqui para entrar aqui e descer aqui. Fala, eu vim ouvir. Eu vim guardar. E eu vim praticar. Porque esse culto é um culto pela fé e não pela emoção. Pegou a visão, sim ou não, irmão? Aqui você não é obrigado a nada. Isso é interessante, porque a Bíblia não te obriga a nada, nem obedecer e nem desobedecer. Quem pegou? Quem pegou? Só que uma coisa é clara, quando desobedece, não pode reclamar da consequência. Você tem que deixar ela vir débito e conta, e nunca é sempre na sua conta. Pegou ou não? Pegou aí? Ah, pastor, eu não quero crer em nada, não tem importância.
amigo, não tem importância. Eu estava num culto essa semana, pregando num culto, eu falei, o negócio é o seguinte, você crendo ou não crendo, você vai encontrar com o Criador. Aleluia! Ah, pastor, eu sou budista, não interessa, você vai encontrar com o Criador. Ah, eu sou da Umbanda, não tem importância, você vai encontrar com o Criador. É verdade. Ah, pastor, eu sou crente, vai encontrar com o Criador. Eu sou cristão, vai encontrar com o eterno nosso Deus. Ah, mas vai. Se nós aprender a guardar, a nossa vida muda. Fala assim, a minha vida muda. Irmãos, eu estou ensinando nesse ano todo o mesmo tema. E vai ter um ano que vem, só não revelei esse ano. Pode ficar tranquilo, vai ter. Amém, irmão? Amém. Aprende, por favor, Gênesis 22. Quem teve a fé provada, levanta a mão. Uau. Quem quer que a nossa fé é aprovada? Quem quer que a nossa fé é aprovada? Vamos lá, aprovada, aprovada. Fala, uma fé aprovada tem que ser, fala, provada. Porque Deus nunca prova para não aprovar. Uau, eu entendi você pegou. Vou falar de novo. O seu Pai, o meu Deus, o seu Deus, Ele nunca te prova para não te aprovar. Quem pegou aí? Quem pegou de novo? Deus quer te aprovar. Pastor, você está falando de deserto? Está falando de luta? Não, estou falando de prova. É diferente. Deserto é uma coisa, luta é uma coisa. Pegou a visão, sim ou não? E entenda isso. Prova é outra coisa. Deus nos prova. A Bíblia fala que Ele põe peso, você não dá conta de carregar? Não. Ele te prova. Deus, Ele é tentador de alguém? Não. Deus não pode tentar ninguém porque Ele não aceita ser tentado e por isso Ele não tenta. Ele nos prova, a Bíblia nos fala que Ele não põe carga que eu e você não conseguimos suportar. Ele prova na medida de aprovar. Ah, não sei se você vai entender. Eu creio nisso, meu Deus. Esse ano eu passei na prova, não foi pouco não. Esse, não tem noção. Começar a contar aqui, você chora, vai todo mundo embora. Não posso nem contar. Começar a contar aqui que eu passei esse ano, vocês vão ficar doidos. Foi misericórdia. Não, eu não vou contar não. Aqui não tem história triste não, irmão. Aqui só tem profética. Amém. Aqui não tem informação, aqui nós pregamos a palavra. A palavra aqui é a real. Você pode conferir na Bíblia, igual a igreja de Bereia. Botar a Google, a internet tá aí, tem a senha da igreja. Você pega e o Google aí, se quiser. Aqui é palavra revelada. Olha aí, eu falei que o Isaac. Você sabia que em Gênesis 21, Marcos, do 1 ao 8, conta a história todinha de Abraão? Cara, e a casa dele estava em ordem, estava em dia. A casa de Abraão, irmãos, era uma casa que você falava, Deus cumpriu. O homem com 100 anos se brincando com o menino, que já tinha nascido de uma promessa. Estava tudo dando certo, ele e a sua esposa. O menino que, na verdade, a Bíblia fala que não ia crescer com o menino que ia herdar. Deus já tinha, na verdade, lançado fora, ia cuidar dele em outro ambiente, em outro lugar. A casa de Abraão, irmão, entenda isso, em Gênesis 21, do 1 ao 8, fala que a casa dele, fala assim, estava, fala, perfeito. Mas aí entenda, a nossa vida sempre vai ter Gênesis 22. Todo mundo vai ter Gênesis 22 na vida. Fala assim, irmão, não tem nada a ver com Bolsonaro, não, é 22, mas não tem nada a ver, não. Tem tranquilo. Aqui nós não falamos de política, tem uns irmãos que estão credo em cruz, fica de boa, não é política não. Fala assim, irmão, pega a visão. Todo mundo vai ter Gênesis 22 na vida. Vocês querem ler depois o 21 em casa? Vocês sabem o que eu estou falando? Que é o Gênesis 21. 22 vai ter? Olha o que acontece em Gênesis 22. Olha aí para você ver. E aconteceu depois dessas coisas de Gênesis 21. E mais coisas que ele passou. Que provou Deus a quem? Uau, fala uau. Uau. Por que uau? Agora presta atenção. Abraão foi chamado a falar amigo de Deus. Amigo de Deus. Para o seu amigo você tem coragem de pedir algumas coisas, sim ou não? Sim. Deus também. Não, vamos de novo? Seu amigo você tem coragem de pedir algumas coisas, não tem? Coisas que não se devem emprestar. Quem já pediu cartão emprestado para o amigo? Levanta a mão, deixa eu ver se já teve um nome sujo. Levanta a mão. Levanta a mão, faz bobeira. Todo mundo já pediu cartão emprestado. Agora tá aí com a mãozinha. Só porque pagou o Serasa, tá aí canudinho. Para, irmão. Todo mundo já deveu, irmão. De bobeira. Quem não deve não tem nada, não tem que dever. Tem que fazer uma conta, irmão, para investimento. Deus provou quem faz? Seu amigo. Isso aqui é bastante interessante e relevante você anotar, porque Deus provou quem? Seu amigo. Deus chamou Moisés e Abraão de amigo. E um amigo, ele tem acesso a pedir coisas que um estranho não tem.
Está entendendo a visão? Quem está pegando aí? Então quando ele chega, entenda isso, o amigo ele tem como falar, ó, esse negócio está errado, você não está certo. Não, pai, para com esse negócio aí, que não sei, não está bom não. Tem ou não tem? Tem ou não tem esse acesso? Não tem? Tem amigo que a Bíblia fala que é mais chegado do que o quê? Do que irmãos. Vê essa visão, pega aí para você ver. Provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse o quê? Por que ele falou isso aqui? Pergunta para o seu irmão, por quê? Não, pergunta direitinho, fala assim, por que Abraão falou isso aqui? Fala assim, porque não tem como negar nada para Deus. O que você consegue esconder disso? Seu dinheiro na conta? Jó era o homem mais rico que nós já leu aqui, ó. Um dos mais ricos do Velho Testamento. Num dia, Satanás acessou a vida dele, não ficou nada na poupança. Você consegue negar o que para Deus? Seu fôlego de vida, você consegue negar para Deus? Consegue? O que você consegue negar para Deus? O que Deus te pede hoje que você não tem condição de dar? Ah, pastor, tem uma casa, não quer dizer nada. Esquece esse negócio. Estou falando aqui. O que você consegue negar para Deus? Irmão, Deus sabe pegar nós e fazer assim, fala assim, ó. Irmão, Deus tem a nós na mão. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem? A pessoa fica galudinha, quando a fé dá cima do pano. Quando a fé fala, vai matar. Quando a fé está na igreja, buscando. Nem acreditava em Deus, está na igreja. Só dá cima do pano, vem rapidinho. Vem, irmão, Deus sabe pegar a gente. Sabe ou não sabe, irmão? Nós é galudo, é no churrasco bebendo Coca-Cola, nós fica valente. Sim ou não? Nós falamos que tem inferno, não. Inferno é aqui mesmo. Bebendo Coca, o inferno é bom demais. Oi, que inferno é esse? Tem Coca gelada? Não estou entendendo mais nada, não, hein? Mas não, pastor, não tem que inferno, é aqui mesmo. Aí é mesmo, a Coca aí, ó. Se fosse irmão Cola, calma aí. Inferno que tem Coca-Cola, irmão, para com isso. Fala aí, falou, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque não dá para negar nada para Deus. Eu pensei nisso aqui por horas. Falei, Deus, o que eu posso te negar? Meus pecados? Falei, já sabe. Ele já sabe. Não adianta nem esconder. Falei, não esconder não. Não adianta esconder não. Ele já sabe. Todos os pecados nós temos. Sim ou não? E disse, toma agora o teu quê? Único filho. Ele tinha outro, mas Deus não considerou, sim ou não? Porque ele só considerou da promessa. O fora, na verdade, o que foi gerado no pecado, Deus não considera. Tudo aquilo que você gera no pecado está fora da agenda de Deus. Tudo que é gerado no pecado vai ficar sem. Vai sair da sua mão. Quem está pegando a visão? Vamos de novo? Uma escuta é muito ruim, não é não? Fala o seu irmão, tudo que é gerado no pecado. Faz uma fortuna enganando os outros. Para ver se ela fica na sua mão. Irmãos, a gente só entenda isso. Tem gente que deixa herança e tem gente que deixa legado. Fala, pergunta, qual que é a diferença? Não sei se quer saber mesmo. Herança e legado, qual que é a diferença? Herança é o que eu deixo para o Tiago. Pegou a visão? Legado é o que eu deixo dentro do Tiago. Uau, irmão. O que você está deixando, herança ou legado? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar uma presente de Deus que cabe. Aleluia. Com bastante entendimento. 3. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abralcou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaac seu filho. E o quê? O holocausto. E depois ele faz o quê? E foi ao lugar que Deus lhe quê? Você já pode pensar que Deus pede uma coisa que ele não fala nem onde é? Você é forte, né, irmão? Sim ou não? Olha que coisa legal. Versículo 1. Fala assim. Todos nós, sem exceção, passamos pelo dia de Deus provar a nossa fé, para nos aprovar. Sabe por que a coisa mais complicada aqui no versículo 1 é como nós nos comportamos quando nós estamos sendo provados? Você sabia que a maioria faz o quê? Sabe o quê? Primeira coisa, fala assim, murmura. Segunda coisa, fala assim, desiste. Porque ninguém que é murmurador persevera em nada. Começa a fazer um curso, começa a reclamar, quando a fé não está fazendo mais. Começa numa comunhão, quando a fé começa a achar só as coisas ruins no ambiente. Começa a murmurar tanto que a murmura dele faz ele não caber no ambiente. Pegou a visão, sim ou não? Quem pegou, irmão? Quem pegou aí, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, todo mundo vai ter sua fé provada. Fala assim, eu creio.
Eu estou sendo aprovado. Eu estou sendo aprovado. Então entenda, a tendência é o que? É falar assim, desistir. Projeta aí, Ed, por favor. Eu não anotei aqui. Mas é o jovem rico. Está em Lucas. Que é Lucas. Ah, não lembro. O Ed sabe, Ed deve falar desse negócio aí. E tendo, pois, muitos o quê? Calma aí. Não. Ah, irmão, fala pro seu irmão, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tô com outras coisas aqui na cabeça. Vai lá brincar sem esse texto aí, não. Fala, tá na Bíblia. Vai estar lá dentro, em algum lugar. O jovem rico foi provado de que jeito? Depois disso, designou o quê? O Senhor ainda os sustenta e mandou os agentes da sua face, de 2 em 2. Não, é o jovem rico. É 18, vai lá. Lucas 18, Amém. Tem crente na igreja, vamos. Ó, e cortou-lhe também o quê? Uma palavra sobre o dever de orar sempre o quê? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não. Isso, é isso aí mesmo. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar o quê? A vida eterna. Jesus lhe diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão quem? Ninguém é bom. Sabes os mandamentos? Não o quê? Adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra pai e mãe. Olha a coisa forte. Disse ele: todas essas coisas têm o quê? Desde o quê? Entenda isso, ficar aqui só observando não muda nada. Vamos, de novo. 22. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta o quê? Entenda isso, todo mundo que só observa vai faltar pelo menos uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás o quê? Fala assim, a maior prova que esse rapaz podia passar foi quando ele foi falar com Jesus. Ele falou com Deus e entrou na prova. Só aqui que ensina essas coisas. Olha pra você ver. Ele pediu o quê? Parte da herança? Quanto? O tudo é igual nunca. Ninguém quer dar tudo. Ninguém entra nessas portas disposto a dar tudo. Eu posso dar o que está separado. Aqui, no bolso, no coração, nas minhas ações. Mas eu nunca estou pronto a dar tudo. Sim ou não, irmãos? O tudo é igual ou nunca. Ele estava disposto? Olha ele reprovando. Fala assim, reprovou. Nessa aí ele reprovou. Fala assim, ele reprovou. O que ele fala? 23. Mas ouvindo ele isso o quê? Porque era o quê? Era muito. Passou então, tem como reprovar na prova? Sim ou não? Tem ou não tem? Na nossa fé. Fala assim, reprovar não quer dizer que eu estou reprovado para sempre. Sempre tem um novo ano. Amém, glória a Deus. Pegou aí? Eu já bombei em umas provas e passei para o próximo ano e acertei. Amém. Quem já, irmão? Graças a Deus. E geralmente a gente bomba mesmo, não bomba? Então entenda, Deus ele prova para aprovar. E tem processos que Ele nos faz entrar que a gente vai passar. Olha aí para você ver. Gênesis 22, 2. Isaac fala assim, o Isaac dói. Fala, Deus vai nos pedir o que temos, fala, de mais precioso. Mais precioso. Sim ou não? Sim. O que ele pede no 2? Diz, agora toma o teu. Quanto tempo demorou esse menino para nascer? Para ser gerado? 25 anos. Fala assim, de espera. A Bíblia fala que Abraão foi tão cabuloso que ele creu contra a esperança. É quando a esperança já estava falando, não vai dar certo. E ele olhou e falou assim, não vai dar certo. E a esperança falou, não vai dar certo. E Abraão Café falava, vai nascer. Aleluia. Sabe qual é o nosso maior problema? Pergunta ao seu irmão, qual é o seu maior problema? Você confia demais na esperança. É hora que você tem que ir contra a esperança. Todo mundo está falando que o ano que vem vai ser horrível. Eu estou profetizando igual Abraão, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Vai ser uma bênção. Uau! Sim ou não?
comigo, vai ser uma bênção. bênção de Deus. Em nome de Jesus. Uau! Aleluia. Quantos creem que Deus prova a nossa fé? Isso é complicado de falar, mas é uma verdade. Em Mateus 15, 26, fala da mulher cananeia. Fala, Cananeia. A fé dela foi provada, fala assim, no pessoal. Sabe o que Deus fala para ela? 15, 26, sabe o que Deus fala para ela? Ele, porém, respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aonde? Irmãos, a fé dessa mulher foi provada na onde? No pessoal. Ela foi pedir pela sua filha, Deus falou que não ia abençoar, ele insistiu, Deus olhou e falou, não é bom pegar o povo, eu não vim para vocês agora estou atendendo a ovelha perdida de Israel. E ela foi insistindo, e de repente ela tem acesso a ele, e ele fala isso para ela. Ele chamou ela de quê? Você suporta um negócio desse? De repente no culto Deus te chama de cachorro? Hã? Você dá conta de uma parada dessa? Ela foi provada ou não foi? Suportou? Entenda isso, fala assim, existe uma fé inteligente. Existe uma fé inteligente. É aquele que vem contra mim, bate em mim e eu devolvo de volta. De que jeito? Pela fé. Não é de maneira agressiva, não é de maneira de falta de educação, porque tem gente que fala, eu sou verdadeiro, mas é bruto. Eu falo na cara, é sem educação. É verdade. Eu falo mesmo. Bruto sem educação. Tá entendendo isso, irmãos? E tá acima do monte pior. Sabe o que ela fala para ele quando ela recebe esse impacto? Faça um impacto. Olha o que ela fala. E ela disse, sim. Senhor. O que ela quer dizer? O senhor está certo. Senhor. Uau. Mas também os cachorrinhos. Ela desce no nível de receber. Não, vamos de novo. Ela desce na onde? Tinha um pão na mesa, não tinha? Ela falou, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da onde? Das migalhas que caem da mesa dos seus. Tinha a mesa, ela desce nas migalhas e fala, nem que seja as migalhas, eu saio daqui com a minha filha curada. Quer ser aprovado na sua fé? Seja humilde. Amém. Aleluia. Quem está pegando a visão? Olha o que Deus fala para ela agora, olha a resposta de quem não queria atender. De primeira mão. Ele estava provando a fé dela. Então respondeu Jesus e lhe disse, uau! Olha a diferença do sim, Senhor, o que gerou? Mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como que tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou. Era isso, irmãos, a humildade precede, é melhor que a honra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Gênesis 22, 3. Fala assim, Abraão preparou tudo para passar na prova. Abraão preparou tudo para Olha o que ele prepara. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abraldou o seu jumento e tomou consigo dois o quê? Seus moços, Isaac seu filho, cortou o quê? Quem corta a lenha? Isaac seu filho. E cortou a lenha, o quê? Para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar aonde que ele... Fala comigo assim, eu preciso pegar essa chave de agora. Quantos tem que Abraão já está na prova? Sim ou não? Ele estava na concretização, ele começou, ele diz, eis-me aqui, ele se prepara para passar na onde? Sabe qual é a coisa mais difícil? Tem gente que está na prova e ainda está querendo estar no luxo. Está na prova porque está na soberba. Está na prova e não quer obedecer. Ele entendeu. Deus me pediu, está me provando, vou fazer do jeito que ele está mandando. Sim ou não, irmãos? Entende? Ele preparou o quê? Fala assim, tudo. Eu coloquei, ó. Você, é interessante, a chave está aqui, ó. Pergunta ao seu irmão, você quer sair da prova? Ou você quer passar pela prova? E acabou. O que ele faz? Isso aqui é interessante. Fala assim, ele se levantou. Ele se levantou. Você já viu aqueles crentes murmurador? Estou numa prova, pastor. Que ano que é, irmão? É 1998 até hoje.
Ele não entendeu, irmão. Prova é para a gente passar e se aprovar. Quem pegou? Amém, aleluia. A primeira chave que Abraão te ensina é que ele levantou nela. E ele não ficou para baixo. Ele não ficou murmurando. Ele prepara tudo, sim ou não, para passar pela? Quem que não está na história até agora? Hã? Oi, irmão, quem é isso? Quem que não está na história até agora? Por quê? Ela ia deixar levar o menino? 25 anos, teve um menino com 90 e quantos? Hã? 99 anos, Abraão com 100. Quem pegou a visão? Eu acho que foi 99, não lembro também. Amém, velho. Ah, velho. Quem não está na história? Por quê? Fala para o seu irmão, existe dois sentimentos que andam dentro de nós: fé e incredulidade. Abraão preparou tudo, mas não acordou a mulher, porque naquele dia ela representava a incredulidade. Esses dois sentimentos andam juntos, só um pode andar acordado. Ele levantou que hora? Ela estava o quê? Levou o menino. Dois sentimentos grita dentro de você na hora do culto da palavra: fé e incredulidade. Os dois estão dentro e eles andam junto de você, mas só um pode andar acordado. Amém, aleluia. Quem está entendendo o mistério, irmão? Glória a Deus. Quem está entendendo? Só um anda que jeito? Acordado. Fala assim, ele levantou. Ele levantou. O que é essa palavra levantou, Abraão? Pela manhã de madrugada. Fala assim, ele se posicionou Ele se posicionou. na prova que estava enfrentando. E já deu comando. Separa o jumento, serve, corta a lenha, já arruma, amarra tudinho, tá bom fazer uma viagem. Não contou para que era, silêncio. Por quê? Entenda isso. Fala assim, a prova fica maior. A prova fica maior. Quando Deus mandou ficar calado, eu começo a conversar demais. Você fica com vitimismo, eu estou na prova, estou passando uma luta, e Deus provando a sua fé e você abre na boca. E quanto mais você abre a boca, mais ela o quê? Ela cresce. Porque a nossa língua, entenda isso, o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. Conversou dentro dele, ele aumenta. E é automático. É débito em conta. Esse conversou ficou mais 40 anos. Sim ou não, irmão? Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E Deus falou, por que vocês fez isso? Cada dia que vocês passou espiando aquela terra foi 40 dias, mais 40 anos. Vocês vão ficar no deserto. E essa geração toda não vai entrar na terra que eu preparei. Irmão, Deus é sério demais. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então fala comigo assim, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. Fala, me posicionar. Me posicionar. Fala assim, me posicionar. Me posicionar. Versículo 4 fala assim, eu só consigo ir até onde os meus olhos enxergam. Eu só consigo ir até onde os teus olhos. Olha o que diz o versículo 4. Ao terceiro dia, levantou o quê? Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Quantos dias? Jesus ressuscitou em quantos dias? Terceiro dia. Isso aqui agora eu não entendeu o propósito. O que Deus quer. Ao terceiro dia levantou quem? Abraão os seus olhos. Então entenda, a primeira ação para passar pela prova é o quê? Fala, se levantar. Se levantar. Depois levantar o quê? Os olhos. Fala assim, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Fica a cabeça baixa não. É Deus que está te provando, Ele vai te aprovar. Amém. Aleluia. Levantou os olhos e viu o quê? Se ele tivesse falado assim, ô prova, ô vida, nada dá certo. Esperei para esse menino tantos anos. Agora vem Deus com essa conversa de pegar o menino. Nunca vi isso. Que Deus é esse? Nunca vi um negócio desse. Nada dá certo para mim, tá vendo? Tá melhor é o Ló. O Ló tá lá em Sodoma. Cheio de mulher. Cheio de bagunça. Era assim que ia dar certo? Ia dar certo assim? Ia. Tem jeito que, mas nada dá certo para mim. Falou que eu ia ser o pai da fé. Pai grande, Deus de multidão. Nada tá dando certo na minha vida. Ele enxergar o lugar. Entenda isso, irmãos. Levanta a cabeça. Aleluia. Deus vai te mostrar o lugar. Amém. Amém. Aleluia. Quem pega, irmãos? Ao terceiro dia levantou Abraão e o quê? E os seus Olhos. viu o lugar de longe. Eu só consigo ir aonde os meus olhos o quê? Eu só posso ir aonde os meus olhos, fala comigo, alcançar. Deus mostrou para ele e ele viu, sim ou não? Mesmo na prova ele levantou a cabeça. Isso é muito forte, sim ou não, irmão? A gente aprende demais. Aleluia. Porque tem hora, irmão, que a gente não quer levantar de jeito nenhum, sim ou não? Tem hora que você quer abaixar a cabeça. Deus está falando, levanta a cabeça que eu estou com você.
Você está pegando. Versículo 5, fala comigo, tem prova. Tem prova. Eu só posso passar sozinho. Eu só posso passar sozinho. Disse Abraão, primeiro ele levanta, vê o lugar, visualiza. Abraão e os seus moços. Disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aonde? Aqui com o jumento. Quem mandou ficar também? Até o jumento entrou na história, sim ou não? Sim. Fala assim, até o jumento obedeceu. Até o jumento obedeceu. Ei, irmão, isso aqui é muito forte, eu entendi isso aí, irmão. E eu e quem? E o moço. Iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos aonde? Uau! Será que ele acreditava? Sim ou não, irmão? Você fala assim, tem prova que a gente passa de que jeito? Sozinho. Por que ele largou os homens? Já pensou a cena, Abraão? Pegando o boteco para bater no menino, e os homens iam fazer o quê? Pai, nosso Senhor ficou louco, segura. Segura e marra. Marra o Abraão. Vamos explicar a passagem quando nós chegar lá. Que ele ficou doido. Ele leva o jumento, olha para o Isaac, olha para o jumento, olha para o Isaac, olha para o jumento, quem que marca? Irmão, o jumento tinha rodado. Sangue por sangue, fala do jumento. Sim ou não, irmão? Não era acostumado a fazer sacrifício, sim ou não? Então tem prova que você só passa sozinho, não dá para chamar ninguém. Não dá para chamar ninguém. E a gente pensa, ninguém foi lá em casa me visitar. Ninguém me acudiu. Você está sendo provado por Deus para ser aprovado. E nesse ambiente não dá para ninguém te visitar. Fala para você, não seja maduro. Fala para ele, seja crente. Fala para ele, para de feiura. Está na prova, fica falando mal dos irmãos que não foi em sua casa. Vai aumentar a prova. Quanta prova eu já passei, ninguém foi lá em casa, irmão. Ninguém fez uma visita, ninguém orou. E fala, eu passei. Glória a Deus. Passei. Eu estou numa prova aí numa montanha que eu comprei, ela não vende não, sei o que é. Vocês podiam até olhar para mim, mas é sério mesmo. Você está rindo, é verdade, eu não vende, irmão, misericórdia. É uma prova na fé. 6 meses, nem sabia. Misericórdia, esse tantão que ele tem. Irmão, ora aí na madrugada, faz um clamor. O irmão perguntou assim, irmão, vendeu a montanha? Passou, foi na montanha, tá no joelho, não consegui vender até hoje. Essa montanha tem mais hora de oração que eu não sei o que, ué. Misericórdia, eu não vou orar para esse trem mais não. Eu perguntei para Deus, Deus, o que eu fiz de errado? Que esse trem não vende. Porque tem hora que você passa com umas provas, sim ou não, irmão? Você não entende, é Deus. Tratando seu coraçãozinho, sim ou não? É, irmãos. Só que se eu falo, se eu começo a murmurar demais, o que acontece? Aumenta. Fala assim, aumenta. Aumenta. Sim ou não? Fala, seu irmão, tem prova que tem que passar sozinho. Mas olha que coisa séria, fala assim, ele tinha certeza. Ia voltar com o menino. Abre aí Hebreus 11, olha que coisa forte. Isso aqui nós estamos provando na Bíblia, para você poder entender. Hebreus 11, 18. Ora, a fé, sendo-lhe dito em Isaac será chamado o quê? A tua descendência. Considerou o quê? Deus era o quê? Poderoso para o quê? Até. Tem um que fala que até das cinzas ele era poderoso para trazer Isaac. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso, não é porque você está na dificuldade, você não tem que ser profético. Nem que você está na luta. Vai dar certo. Deus vai ter essa mão, minha vida vai mudar. Estou passando essa dificuldade para todo mundo, eu sou resultado. As coisas vão dar para o olho, vocês ficam aqui. Eu só mando mais o menino adorar e já volto. Mas no coração eu já tinha pedido. Eu pedi, na verdade, eu tinha pedido. Eu só queria matar para não fazer tem coisa que Deus quer matar. Você está entendendo, irmão? Versículo 22, 6, velho. 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre quem? Seu filho. E ele tomou o quê? E o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Sim ou não? Isaac era oferta ou não? Sim ou não? A lenha era oferta? E também não era? A lenha era oferta, você queimava, sim ou não?
Fala assim, oferta anda com oferta. Você sabia que esse momento aqui é uma tipologia de Cristo? Porque ele não vai, como ovelha muda, ele foi no sacrifício também, ele não reclamou e nem lutou. Ele se deixou ser amarrado. A gente pensa que o menino era pequenininho. Tem duas visões de teologia, uma que ele tinha 14 e outra que ele tinha 30. Se uma das duas estiver certa, uma ele tinha 14. Em outra teologia fala que ele tinha 30. Então entenda isso aqui. A lenha e a oferta foi junto. O Isaac aqui é uma tipologia de Cristo. E a lenha, a cruz. Pegou a visão aí? Porque sem sacrifício, irmão, não existe remissão do pecado. Está entendendo? Deus não quis viver. Entenda isso. Deus nunca quis viver. Para a gente encerrar, para a gente correr. Gênesis 22, 8. Eu li o 6 e o 7. Então falou Isaac a Abraão, pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis-me o fogo e a lenha. Cadê? E a lenha. Mas onde está o quê? Para o holocausto? Fala assim, fez uma pergunta. Fala assim, porque gente inteligente faz pergunta. Olha a resposta de Abraão, versículo 8. Então, ó, coisa forte. Disse Abraão: Deus proverá a si o cordeiro. Para o quê? Meu filho. Assim caminharam ambos o quê? Uau! Fala assim, Deus é provedor. Da prova que ele gerou. Não sei se você está pegando. Pastor, eu estou na luta, Deus me abandonou. Não, você não está na luta nem na prova que Deus gerou, não. Porque na que ele gera, Deus tem um cordeiro. Já preparado. Não sei se você está pegando. Fala assim, eu creio que Deus é provedor. Quem lembra da passagem da viúva e o azeite? Ela foi lá reclamando, ó, meu marido era teu servo, morreu servindo a Deus. E agora ele deixou dívida, que eu não venho buscar meus filhos. O que você vai fazer? O homem de Deus perguntou assim, o que você tem em sua casa? Ela falou, você não tem nada. Ô, eu tenho uma botijinha de azeite. Ele falou assim, volta lá nos seus vizinhos, pega o panão, onde você der conta. Entra para dentro da sua casa, passa com seus filhos, fecha a porta e deita o azeite nas vasilhas. Deus é provedor. Daqueles que nele confiam. Você acha que Deus não pode prover, não, irmãos? Quando Deus, você levanta, abre o seu olho, o passarinho da casa suadinho já comeu. E está cantando. Eu passei uma luta, uma prova um tempo atrás, eu morava num apartamento. Lá tinha passarinho igual uma multidão. Era a multidão de passarinho. Tinha madrugada que eu ficava sem dormir, irmãos. E aí lá que já ficou uma noite perdida? É grande ou não? Noite inteira acordado, irmão, de madrugadinha, assim, o sol ia raiando. E os passarinhos começavam a cantar e a louvar. E eu falava, meu Deus, olha, começou a festa. E eles adoravam, e eles cantavam. E, irmãos, e a comidinha deles já estava tudo arrumadinha para eles comer, porque Deus cuida deles. Você não vale mais que um canarinho, não? Hã? Tem um tizil? Um pardalzinho, irmão? Hã? Um curió? Irmão, nós valemos muito mais que um passarinho, irmão. Não desmerecendo os passarinhos. Mas se Deus cuida do passarinho, quanto mais de nós, irmão. Já está tudo fácil, está tudo preparado. Fala assim, essa prova não é para me matar. Fala assim, é para me aprovar. Uau! 9, Isaac fala assim, não reagiu. Fala assim, ele confiava em Deus. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e o quê? Isaac, seu filho. E o deitou sobre o altar em da lenha. Ele reclamou? Lutou? Falou que não ia? Não. É uma tipologia de um sacrifício de Cristo. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão. Ele já tinha obedecido no coração. Olha o que Deus fala, no versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Uau, irmão. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço. E não faça nada.
Porquanto agora sei que Ele sabes. e não me negaste o teu único filho. Uau! Aleluia. Eita Deus poderoso. Sabe o que é mais interessante? É que Deus nos ensina nessa noite que o Isaac dói porque Deus sabe o que pedir para quem não quer dar. Meu Deus. Mas para quem é obediente, entenda isso, nunca vai ficar sem ser recompensado. Aleluia. Glória a Deus. Deus nunca quis que uma pessoa... Irmão, Deus ele não é de maneira nenhuma, irmãos. Deus queria a morte dessa coisa em nenhum momento, irmãos. Ele só queria ensinar a Abraão que ele ia chegar no último instante da sua fé sendo provada para ser aprovada. E algo de mais profundo é o que acontece depois desse episódio. Olha o que diz isso aí. Então levantou Abraão os olhos e olhou. O que ele fez? Levantou os olhos e olhou. O que ele viu? Eis que um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, para não se machucar, para ficar perfeito, no mato. Foi Abraão e tomou o quê? O carneiro. E ofereceu aonde? Em holocausto. Em de quê? A prova que Deus gera para te aprovar, Ele mesmo provê a saída para você sair dela. Já estava tudo pronto, igreja. O cordeiro aqui, na verdade já estava o carneiro, já estava pronto, sim ou não? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Uau! Qual que é o nome desse monte, igreja? Fala o monte da obediência. Obediência. Porque nesse monte Deus é quem provê quando você obedece. Aleluia. Olha agora, fala a recompensa de quem entende. Olha a recompensa agora. E diz: por mim mesmo jurei, porque Deus não pode jurar por ninguém. Tem ninguém acima dele. Por mim mesmo o quê? Jurei. Diz o Senhor: porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu o quê? O teu filho. O teu único filho. Deus faz questão. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Como o quê? E como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá o quê? A porta dos seus inimigos. Uau! Isso é quer ser aprovado, irmão. E em tua descendência serão benditas. Fala, sou eu. Todas as famílias da terra. O cara obedece há não sei quantos mil anos atrás, que eu já estou ruim de conta. Há não sei quantos anos, mil anos atrás, o cara obedece lá e alcança a minha e a sua casa. Porque ele diz que todas as famílias da terra serão benditas por essa ação que você fez. Hoje eu sou descendente de Abraão pela fé, irmão. Eu sou enxertado na videira, irmão. Quem está entendendo o mistério? Então, entendem só? Então será o quê? Fala, bendita. Fala, feliz. Abençoada. Todas as nações da terra, por quanto obedecer-te o quê? Qual que é o segredo para sair da prova? Obedecer a Deus. Mesmo quando a gente está pensando que tudo vai dar errado. Fique de pé no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Aleluia, Jesus. A fé de Abraão era tanto que ele falou: nós vamos e nós vamos voltar. Voltou ou não voltou com o menino? Agora entenda isso. Deus me fez uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu não estou aqui para isso. Não estou aqui não é para agradar vocês, eu estou aqui para deixar vocês sair daqui pilhar comigo. Sabe o que Deus me perguntou? Wesley, qual que é seu Isaac? Tenso, né, irmão? Responder depois na pregação dessa. Eu nem respondi muito rápido, porque
gente pode dar vários exemplos de Isaac, sim ou não? Isaac pode ser uma esposa, né? Sim ou não? Pode ser a conta do banco, pode ser um carro de luxo, não é verdade, não é? Ou pode ser um carro de muito apego, né? Sim ou não? Porque tem gente que tem apego, tanto que aquilo ali é o quê? Pode ser uma casa muito boa, pode ser Isaac, não pode? Fala assim, Deus não quer nada. Bom, se fosse outra igreja, eu ia fazer um desafio agora pedir dinheiro. Mas na Bíblia o Isaac não morreu, irmão. Então você não precisa sacrificar seu Isaac. Amém, aleluia. Então eu falo para você, não fica tranquilo, o pastor não vai pedir nada não. Fala para ele aí, irmão, o pastor não vai pedir nada não. Tranquilo aí, Isaac. Deus quer matar, fala assim, o sentimento de apego no coração. Porque aonde está o seu, na verdade, o seu tesouro está o quê? Está o seu coração. Irmãos, o Isaac pode ser qualquer coisa, ministério, pode ser chamado, pode ser conta bancária, pode ser carro, pode ser casa, pode ser filhos. Irmãos, pode ser, irmão, qualquer coisa. Porque tem pai, irmãos, que obriga o filho, o Isaac dele é o filho fazer uma faculdade. O menino nunca pensou em ser advogado, você vai ser, o pai sempre quis ser, você tem que ser. O menino faz, nunca exerce. Ele só fez porque o pai quis, era o Isaac e o pai. Quem pegou? Quem pegou, irmãos? Quem pegou, irmãos? E pode ser outro curso de imitação de emprego, outro curso, se ele der pouco. Só desse que é exemplo, que é o mais, que todo mundo gosta de fazer, advocacia. Todo mundo quer ser advogado. Todo mundo quer ser chamado doutor. Não é verdade? Mas responde aí, qual que é seu Isaac? E você fechar seu olho aí, não sei qual que é a sua prova, eu sei uma coisa, eu sei qual que é a minha. Qual que é a minha eu não sei qual que é a sua prova. Mas o Isaac pode ser qualquer coisa. Tem gente que o Isaac dele é o trabalho. Tem gente que o Isaac dele é o tempo. Ele nunca tem tempo para a família, ele nunca tem tempo para ninguém. Eu não sei qual que é o seu Isaac nessa noite. Eu estou aqui para te dizer bem claro. O Espírito Santo de Deus está neste lugar e ele fala com você. Deus não quer o seu Isaac, ele só quer que ele morra no coração, para que você, na verdade, foque só nele, irmãos. Deus sabia que Abraão o amava. Quem não sabia era Abraão, que não amava Deus daquele nível. Depois daquilo ele entendeu. Está entendendo isso, irmãos? Eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua prova nessa noite, mas eu quero orar por você se você tiver tempo. Eu quero que você feche seus olhos. Pode apagar essa meia luz aí, Max, não vem aqui. Eu vou orar por você daqui, irmão. Independentemente de eu pôr a mão na sua cabeça ou não, você vai receber nessa noite. É só você fechar os seus olhos e abrir o coração. Deus vai falar com você nessa noite. Essa palavra ela veio de maneira direcional, de maneira poderosa, de maneira, na verdade, com muita instrução, irmãos. Deus acessa a nossa fé, e quando Ele acessa para provar a nossa fé. E tem momentos que a sua fé acessa o céu. É quando você resgata um milagre da parte de Deus. É quando você é aprovado. É quando você obedece ao Senhor. Porque a aprovação está ligada à obediência. Teve momentos na vida de Abraão que Abraão não quis obedecer a Deus. Ele pagou por isso. Ele entrou em Israel e no Egito mentindo. Fugiu de Canaã. Mentiu que a mulher não era esposa, era irmã. E ele pagou por isso, irmãos. Tem momentos que a gente, infelizmente, que a gente não quer obedecer a Deus. E por isso a gente passa por grandes dificuldades, por não obedecer a Deus. Tem gente que está aqui hoje no nosso meio, que essa palavra vem como uma chave de fechamento de ano. Deus está te perguntando qual que é o seu Isaac, é seu tempo. Você sofreu uma decepção, talvez na igreja, em outro lugar, em outro ambiente, e nunca mais quis firmar com Deus, colocou toda a carga, toda a culpa nas pessoas, e fugiu de Deus e está aqui hoje. Apareceu aqui, está igual Jacó, fugiu e foi para o lugar certo, para o lugar de tratamento. Porque Jacó, quando ele foge para o lugar certo, para o lugar do tratamento. Casa de Labão, 22 anos de tratamento. Eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele está vendo o seu coração neste lugar. Ele está vendo a disponibilidade do seu coração, da sua entrega, na verdade daquilo que você está disposto a entregar e a fazer para o Senhor nessa noite. Eu quero que nessa noite o Espírito de Deus, na verdade, ande aí no seu coração de maneira poderosa e acesse o seu coração de maneira poderosa. E que a presença do Espírito Santo de Deus nesse momento te ensine que
A prova é para nos... Deus nunca nos prova para nos reprovar, e sempre para nos aprovar. Não importa que no ano não deu certo, no ano você passa de ano nessa prova. Eu creio nisso. Eu não sou resultado das minhas dificuldades, eu sou resultado daquilo que eu creio. Eu não sou resultado, na verdade, daquilo que eu estou vivendo. Eu sou resultado daquilo que eu estou crendo. Eu sou resultado daquilo que eu estou crendo nessa noite. A fé, irmãos, entenda isso, é como uma chave nova girando no seu interior. E nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida no nome de Jesus. Você que está aí orando, você que está buscando ao Senhor nesse momento, que está clamando a Deus, que está buscando ao Senhor, que está entregando a sua vida, o seu coração, a sua casa, essa dificuldade que você está vivendo, a prova, na verdade a luta que você está enfrentando, você que está entregando aí agora, em um nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, assim como Abraão liberou uma palavra, que Deus liberou sobre Abraão. Eu quero ser profeta de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. Começa a liberar uma palavra aí sobre a sua vida. Eu não sei qual que é a luta que você está enfrentando nessa noite, mas eu quero te dizer, Deus é contigo, Ele nunca te abandonou. Essa dificuldade não é para te humilhar, não é para te envergonhar, mas é para te aprovar, é para, na verdade, você subir de nível com Ele, é para você entrar no nível de aprovação, que em nome de Jesus que você atravessa e canta de lá, que só o Senhor é Deus. Oh, coloca a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor é fiel e que o Senhor é grande na minha vida. Fala assim: eu recebo nessa noite essa palavra na tábua do meu coração, e eu guardo ela para que eu possa viver em o nome de Jesus o resultado dessa palavra, em nome de Jesus. Só feche os seus olhos. Só feche seus olhos para você se centralizar nesse ambiente. Manancial, fonte de vida. Vai, entra aí, manancial, fonte de vida. Vamos de novo, manancial, fonte de vida. Vai, irmãos. Todos os dias. Manancial. Bem mais que o desejo. Com seus olhos fechados, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Esse Deus na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aplauda o Deus que nos aprova.